Cris, hoje são duas receitas. A gente vai se retirar para você poder cozinhar em paz, Não, fica tranquilo. Não, você vai se retirar, pode ir embora. Vai se retirar. Eu vou ficar aqui. Traz pra cá um pouquinho. Eu acabo de chegar, ela quer mandar embora já? Esse aqui é a provoleta, é o queijo, uma massinha em volta por fora e empanado. O outro é o próprio queijo empanado. Então aquele lá é um queijo mussarela, esse aqui é a provoleta, que é tradicional. E essa massinha, Celso, é fácil fazer. Ontem a gente fez uma massa feita com caldo. Essa massa fica muito gostosa também, anote aí. Uma xícara de chá de água, você coloca numa panela. Uma colher de sopa de margarina, a gente põe junto. Então põe a margarina na água aqui, junto com a água quente. Uma colher de sopa de margarina. Um tablete de caldo de galinha ou caldo de legumes, a gente põe para dissolver junto. Então, antes de mais nada, do preparo da provoleta, a gente faz essa massinha. Serve para você fazer outras coisas também. Você pode colocar outros tipos de queijo dentro. E se você quiser fazer, por exemplo, um bolinho com carne, você pode fazer essa mesma massinha e colocar a carne que vai ficar gostosa do mesmo jeito. Então, uma xícara de chá de água, um tabletinho de caldo de legumes ou de frango, uma colher de sopa de margarina, aqui uma xícara de chá de leite, uma xícara de chá de leite, uma de água, e aqui a gente vai deixar ferver. Aqui é o seguinte, coloquei os ingredientes todos aqui, e para essa massinha não ficar com sabor de farinha, é importante o cozimento dela. Então aqui, começou a ferver, eu vou colocar 2 xícaras de chá de farinha de trigo junto aqui. Então 2 xícaras de chá de farinha de trigo junto com uma xícara de água que a gente colocou no começo, ferveu, dissolveu o caldo, ou caldo de legumes, ou caldo de frango. Então dissolveu o caldo, a mesma coisa, aqui a gente abaixa o fogo, ó. Importante abaixar o fogo. E aqui a gente vai dar o ponto na massa, cozinhando essa massinha aqui. É importante para não ficar com aquele sabor forte de farinha. A gente cozinha aqui antes. A gente vai fritar depois, mas o segredo dessa receita está aqui, ó. Você preparar, misturar bem. Misturou bem, você deixa quente, ela vai continuar cozinhando aqui, ó. E o ponto você vai dar aqui, como se estivesse fazendo um purê consistente, um purê de batata consistente. Você gostou da de ontem? Nossa, muito. Então, a gente fez a coxinha. Essa daqui é uma massa versátil. Você gosta de carne moída? Gosto bastante. Dá para fazer a mesma coisa, essa massa, um bolinho com carne moída dentro. Fica gostoso. Então aqui, muito fácil. O tabletinho do caldo... Eu tô adorando essa sua semana de comida de boteco. Tô me divertindo, viu? Não é? Não é verdade, mas é verdade. Não é? São coisa boa. São coisas simples, porém, o truque dessa receita tá aqui, nessa massinha. Esse segredo. Então é uma xícara de água, ferveu. Um tabletinho de caldo ou de legumes e de frango, dissolveu junto. Uma colher de sopa de margarina, misturou junto lá. A gente acrescenta depois uma xícara de leite, deixou ferver, acrescenta na sequência a farinha de trigo. São 2 xícaras de farinha de trigo. Então, para a quantidade de líquido que a gente tem aqui, são 2 xícaras, uma de leite e uma de água, a mesma quantidade de farinha, não tem erro. Aqui é importante a gente deixar essa massa esfriar. Se você for usar essa massa, teoricamente não teria problema, mas só que você vai queimar a mão. E... Na hora de montar, né? E na hora de você empanar também. Como a gente vai empanar com ovo, muita gente pega, já está quente, vai lá e faz, só que você vai empanar com ovo, daí cozinha o ovo fica ruim. Edu, a gente pode usar outros tipos de queijo? Por exemplo, a gente está usando provolone aqui nesse caso. Você pode fazer com gorgonzola, pode. Com gruyère, pode? Pode, fica gostoso também. Aqui, ó, faz a bolinha, a massa, com a massa fria. Por que as pessoas dão risada? Eu gosto de queijo. Aqui, faz a bolinha. Aí você faz como se estivesse abrindo uma pizzinha, tá? Fez a bolinha, coloca o queijo lá dentro. É importante colocar bastante queijo, muitas vezes você come esse tipo de salgado e não tem queijo lá dentro. Fica procurando queijo, acontece. Fica procurando queijo. Aqui, você pode fazer como se fosse um dadinho. Ah, eu não quero fazer o dadinho. Aí você pode fazer de outro formato. Por exemplo, é fácil, ó. Fez o formatinho, tá aí um dadinho pronto, ó. Pode fazer um quadradinho. Vou bater aqui 3 ovos. Você vai colocar farinha de trigo, farinha de rosca, num prato de sopa, que a gente tem aqui, ó, farinha de trigo. Nesse outro aqui, farinha de rosca. E aqui, 3 ovos inteiros. Para a provoleta, que é esse que a gente fez agora, não há necessidade de passar nem no ovo, nem na farinha de trigo. Você passa direto na farinha de rosca. Então aqui, ó. Porque a massa já pega... A massa,
pega, absorve. Então, não há necessidade de você passar. Se você quiser pôr direto, você pode passar direto na farinha de rosca. Agora, nada impede. Ah, Edu, quero aquela casquinha grossa e tal. Aí você pode passar, como a gente vai fazer com queijo. Ah, Edu, não tenho tempo de fazer a massa, enfim, apesar de ser fácil. Você pega e põe os queijinhos aqui, mussarela. O interessante é tirar o líquido, tirar a água da mussarela, deixar ela perder um pouco do líquido dela. Daí daqui, você vai para a farinha de rosca. Você pode jogar a farinha de rosca antes. Daí você volta aqui para o ovo. Diferente de um bife que você já ia direto, de uma farinha, da farinha de trigo para a farinha de rosca, você pode colocar aqui, ó, farinha de rosca. Ela vai ficar mais crocante com essa quantidade de farinha de rosca. Daqui, volta para cá, volta para o ovo. Você passa novamente no ovo. E daqui você passa na farinha de trigo. Então você pode passar em uma farinha, volta para cá, passa na farinha de trigo. E daí, na sequência, você vai ver como você faz para fritar uma e a outra também. Assim a massa vai aderir melhor ao queijo, vai ficar gostosa. E você pode, enquanto ela está morna, você fazer isso daqui. Vai ficar mais gostosa. Aqui eu tenho, a provoleta, só para relembrar, você pode. Se quiser uma casquinha, a provoleta não tem problema. Passar direto na farinha de rosca, assim, ó, para grudar toda a farinha de rosca direto, você pode. Se você quiser uma casquinha mais grossa, o que você faz? Passa no ovo antes, depois você pode passar na farinha. A mussarelinha, você pode pegar o queijo e fazer o mesmo processo. Passar em um, passar na farinha de trigo, voltar para o ovo, voltar para a farinha de rosca. Daí é muito simples, é só fritar. Vou colocar aqui, olha só, uma panela com óleo.